Fala galera, estamos aqui agora para poder comentar as atividades do PET 2 de História do primeiro ano. Fiz um vídeo anterior onde eu comento a matéria, onde eu tento explicar a matéria desse PET de História. Agora eu vou comentar as atividades, corrigir as atividades com vocês. Então deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação, pronto. As atividades todas trabalham em cima de documentos ou de livros, tá gente, de textos. Trazem aqui um texto comentando, sempre comentando a matéria, e aí vem a pergunta. Ó. Apresente razões pelas quais o açúcar foi o principal produto, foi o primeiro produto da colonização. Aí comenta aqui, olha só. O açúcar é um produto que tinha grande mercado na Europa, podia gerar lucros, tinha lucros garantidos para Portugal. Além do fato de que os portugueses já tinham experiência com o produto, já sabiam cultivar este produto. Aí aqui pergunta por que os senhores de engenho eles lucravam mais do que os lavradores. Os senhores de engenho eles ganhavam a renda industrial. Isso também é dito aqui no texto, olha só. O que era essa renda industrial? O cara chegava com a cana até ele e ele comprava essa cana barata, produzia açúcar e vendia o açúcar mais caro. Às vezes fazia algum acordo do tipo, para cada cana que você me der para vender, outra eu compro sua. E aí ele vai poder operar isso para transformar isso em açúcar. Como ele é o único que tem a tecnologia para fazer a cana virar açúcar, eles ganhavam muito mais do que apenas os lavradores que produziam cana. E aqui pergunta de que era formado o engenho, você teria que pesquisar, né? Mas o engenho ele vai ter o canavial, onde é plantada a cana, a casa grande é senzala, casa grande onde vive o senhor de engenho, senzala onde vivem os escravizados. Ele tinha um moinho, uma moenda para poder moer a cana. Ele vai ter um forno para poder esquentar aquele suco da cana. A casa de purgar, onde descansava para filtrar as impurezas do açúcar que você está produzindo. Podia ter área de pastagem, principalmente no início da colonização, depois o gado é criado mais no interior. Tinha capela, podia ter capela. Tem todos os equipamentos necessários para a transformação da cana em açúcar e para a vida daqueles que viviam dentro do engenho. Ok? Aí a semana 2, gente, ela traz aqui um texto sobre revoltas, motins, sedições e resistência escrava, e aí vem as perguntas. Quais as motivações de revoltas que ocorriam na América Portuguesa? Ocorriam no Brasil. E ele fala aqui que tem várias no texto, olha só. Você podiam ter revoltas ligadas à política metropolitana, ou seja, contra o que a metrópole fazia, contra o que Portugal fazia, como podia ter revoltas que eram disputas internas, interesses específicos de quem estava aqui no Brasil, disputa por terras, disputa por mandonismo, reações contra a Câmara, contra impostos, coisas assim. Então as revoltas podiam ter relação direta com Portugal ou não. Quais são as interpretações sobre a relação entre colônia e metrópole? O texto aqui fala das várias interpretações que tinha. Já houve a interpretação de que Portugal controlava tudo no Brasil e tudo no Brasil era submetido a Portugal, nada escapava. Assim fica difícil explicar a revolta, né? A revolta é justamente a colônia tentando resistir a esse controle português. Também havia aquela ideia de que a coroa portuguesa tentava respeitar a colônia, respeitar os costumes, tradições, os interesses dos colônios. Quando fossem desrespeitados, haveria revolta, né? E havia a ideia de que isso é uma troca, né? O rei ele tentava ceder favores aos colonos, atender a demandas coloniais e em troca ele buscava também a fidelidade destes colonos. Então tem aqui várias maneiras de interpretar esta relação. E aí a questão 3 pede para você escolher uma dessas aí e dizer por que você acha que essa é a melhor. Então uma opinião, uma questão pessoal. Você vai dizer se você, tentando imaginar como foi a relação entre Portugal e Brasil, se você acha que era uma relação que Portugal impunha tudo ao Brasil, uma relação em que Portugal cedia muito ao Brasil, ou uma relação mais de troca, de negociação entre as duas partes. Aí a atividade 2, gente, vê um texto aqui da Guerra dos Mascates e pergunta sobre a relação disso com as funções de comerciantes portugueses. Né? Os comerciantes portugueses estabelecidos em Recife são eles que financiam a produção de açúcar em Olinda. Então, os engenhos eles dependiam de dinheiro que vinha de comerciantes portugueses. Eles vendiam produtos, vendiam escravos para os engenhos. Então, havia um endividamento muito grande dos senhores de engenho de Olinda com
os comerciantes portugueses de Recife. E daí essa rivalidade que levou à Guerra dos Mascates, retratada aqui no texto. A atividade 3 fala da Guerra dos Emboabas, uma disputa pelo controle da região mineradora. Fala que os paulistas, os bandeirantes, reivindicavam o direito de conquista. O que é isso? Era o direito, gente, de ser dono da região das minas, porque eles encontraram, porque eles descobriram a região das minas. A questão 2, ela pergunta sobre a identidade dos paulistas, dos bandeirantes paulistas, e fala aqui, né, que eles usavam língua indígena, tinham cultura mestiça, essa cultura mais misturada, junto com a dos índios, eram orgulhosos da sua coragem, da sua bravura de poder enfrentar a mata, enfrentar os perigos. Então era assim que um paulista se identificava, né, como uma pessoa que tinha bravura, que tinha coragem de enfrentar os perigos das matas. É bem questionado isso hoje, porque a gente pode ver os paulistas também, como os bandeirantes paulistas, né, no caso, como grupos que promoveram mortes de índios, escravização de índios, né, destruição da resistência de escravos. A semana 3, gente, já aqui dentro de Quilombo, ela vai trazer algumas perguntas aqui em cima desses textos sobre Quilombo, né? A primeira fala que para você falar sobre as diversas formas de resistência que os negros podiam usar a escravidão, a gente encontra aqui, olha só. Revoltas, se revoltar contra os senhores, fugir. O suicídio pode ser visto como uma forma de resistência, porque você pensa, o cara foi lá, comprou um escravo, pagou um dinheiro por aquele escravo, e o escravo se negava a trabalhar, cortando a própria vida, dizendo assim, eu sou gente, eu tenho escolha. O assassinato dos senhores, a violência mesmo poderia ser usada, a religiosidade dos escravos, a capoeira, tipo de manter sua cultura, tudo isso, gente, era uma forma de resistência à escravidão. O que quer dizer essa resistência à escravidão, né? Você não aceitar o seu papel de escravo. Por isso que coloca ali assassinato, suicídio, na ideia, o aborto poderia ser colocado, na ideia do que? A pessoa está resistindo, não vou entregar meu filho, não vou entregar meu corpo à escravidão. Aí fala sobre o quilombo, que é a principal forma de resistência, né? O que era um quilombo? Eram comunidades formadas por negros fugidos. Então, quando vários negros, vários escravos fugiam, iam para o interior e buscavam levar uma vida longe do controle do domínio português, do domínio colonial, eles viviam em comunidades que eram chamadas de quilombos. Esse termo vem da Angola e pergunta aqui qual que é a origem disso, né? Desse termo angolano, vocês encontram aqui também, olha só. Queria dizer comunidades guerreiras formadas por grupo de grande variedade étnica. Então, guerreiros africanos dos mais variados lugares. E como que o Conselho Ultramarino, órgão de fiscalização português, definia um quilombo? Também encontramos aqui no texto, ó. Considerava quilombo toda habitação de negros fugidos que passasse de 5, em parte despovoada, ainda que não houvesse ranchos revoltados nem que achassem vilões nele. Então, se tivesse um grupo de escravos fugidos em áreas despovoadas, aquilo podia ser considerado um quilombo por Portugal. E como era a vida em torno de um quilombo, também se fala aqui no texto, olha só. Viviam principalmente da agricultura, da caça e da coleta. Então, esses escravos fugidos, esses africanos que resistiam à escravidão, tentavam plantar o próprio alimento, caçar o próprio alimento, viver de maneira livre aí em relação à dominação portuguesa. Aí aqui vem um texto sobre Palmares, o maior quilombo do Brasil. Pergunta para o autor o que representou Palmares para quem vivia na colônia da monarquia portuguesa, né? Palmares, gente, foi o maior símbolo de resistência à escravidão, o maior símbolo de luta contra os portugueses. Ele representava medo, né, para as autoridades coloniais, porque aquilo frequentemente derrotava as forças enviadas pelo governo, né? Aqui fala sobre, esse texto aqui fala sobre como funcionava, como foi a recepção a Palmares. Aqui mais um textinho sobre resistência escrava, e ele pede que, com base nisso, vocês escrevam um texto sobre a resistência na América Portuguesa. Aí é uma questão pessoal, gente. Você vai escrever um texto falando como que as pessoas resistiam à opressão, à violência do sistema colonial, né? Não precisa falar só de resistência escrava aqui, pode falar de resistência indígena, outros pode falar das revoltas coloniais, mas a escrava é a mais trabalhada aqui no PET. Ok? Beleza?
Por fim, gente, semana 4, falando aqui também de revoltas de escravos, da revolta dos malês. E aí vem uma pergunta aqui sobre a revolta dos malês, uma atividade. Eu acho isso aqui um pouco problemático, gente, porque a revolta dos malês é outro contexto, já é século XIX, já é Brasil Império, já é Brasil Independente, já é até matéria do segundo ano. Mas vamos tentar fazer aqui, a gente tem um texto, né? O que pode justificar a revolta dos malês na Bahia? O texto fala aqui que, olha só, a Bahia era um lugar que só 1/5, 22% da população era formada por brancos livres. A maioria ou eram escravos ou pardos livres, ex-escravos, pessoas que descendiam da escravidão. Então você tinha na Bahia mais escravos e descendentes do que brancos, o que leva a essa situação social de uma possível rebelião, né, contra os brancos. Aí pede para você explicar a revolta dos malês com base na religiosidade. A gente tem falando aqui na revolta dos malês, principalmente de escravos muçulmanos, que sabiam árabe, eram alfabetizados, sabiam ler e escrever, o que facilita a comunicação deles, né? Esses muçulmanos, eles também viam a dominação escravista como uma tentativa de acabar com a sua fé. Então eles estão pensando também em resistir o seu culto, a sua fé, às suas crenças aqui. Você vai comentar sobre a revolta dos malês, levando em conta esse aspecto religioso. A atividade 2 fala sobre Palmares Zumbi, canta a história aqui de Ganga Zumbi, que teria negociado com o governo colonial, o governo deixar o quilombo em paz. E aí pergunta se essa negociação pode ser considerada uma traição. Você vai ler o texto, ver o que houve e julgar se você acha que isso é uma traição ou não. Ok, gente? Então essas são as atividades do PET 2 de História do primeiro ano. Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp, tá, gente? Estou lá à disposição e bons estudos. Valeu, tchau, tchau.